Fala, minha gente. A noite tá boa. Ideal pra gente contar uns causinhos na beira da fogueira. Então já dá aquele joinha maroto e não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra dar aquela força pro véio aqui. E escreva nos comentários de onde você é e que horas está assistindo nossos vídeos. Então bora pros causos. A sombra do padre sem cabeça. Na antiga cidade de São Jerônimo das Missões, fundada no século XVII por jesuítas espanhóis, em meio à selva bruta do interior do Brasil, pairava um silêncio estranho mesmo nos dias de missa. Era um lugar onde a história dormia de olhos abertos, e as pedras da antiga capela, mesmo em ruínas, pareciam carregar os sussurros de uma fé interrompida. Os moradores diziam que o tempo parava naquelas bandas. Mas o que realmente parava o sangue de quem ali vivia era a aparição que, há gerações, assombrava a cidade. A sombra do padre sem cabeça. A capela dos jesuítas fora erguida com pedra, lavrada e barro vermelho, às margens do córrego dos Anjos. Era o centro espiritual da missão. Ali, padres pregavam, educavam e diziam proteger a alma dos indígenas da danação. Mas nem todos os pecados foram redimidos, e nem todas as histórias foram registradas nos livros da igreja. Os mais antigos contam que, durante a chamada Guerra Guaranítica, um padre teria sido decapitado por soldados portugueses ao se recusar a abandonar os nativos. Seu corpo nunca foi enterrado. Dizem que os soldados o deixaram ali, na nave da igreja, como aviso, e que o sangue secou, mas a alma ficou. A sombra aparece nas noites de sexta-feira, entre 11h30 e meia-noite. Começa como um contorno, difuso projetado nas paredes da capela destruída. Aos poucos, assume forma. Um hábito negro, braços estendidos como quem segura um missal invisível. A cabeça, no entanto, nunca aparece. A sombra se move com lentidão. Faz o sinal da cruz. Caminha até o altar, ou o que restou dele. Finge celebrar a missa. As velhas do rosário dizem que quem ouve a ladainha sem cabeça não dorme mais com a alma limpa. Jovens que tentaram filmar o fenômeno perderam os sentidos ou desapareceram. Outros voltaram, mas mudos, como se as palavras tivessem sido arrancadas junto com a cabeça do padre. Em 1974, um historiador chamado Humberto chegou à cidade com a intenção de escrever sobre os jesuítas. Cético e determinado, passou noites estudando os arquivos e colhendo depoimentos. No quarto dia, resolveu ir à ruína da capela sozinho, com um gravador portátil. Nunca mais voltou. Apenas o gravador foi encontrado, com uma fita danificada. Mas, ao restaurarem parte do áudio, ouviram uma missa em latim, celebrada por uma voz sem timbre, que parecia vir de dentro de uma caverna. Há quem diga que o padre foi traído por outro sacerdote, com inveja de sua ligação com os nativos. Outros dizem que ele se matou, tomado pela culpa por um pecado escondido. Mas ninguém sabe ao certo, porque a sombra não fala, só reza, como se estivesse preso num ritual eterno, tentando redimir algo que nem a morte conseguiu perdoar. Nos últimos anos, os moradores selaram o perímetro da capela com cercas de madeira e pregos benzidos. Mas ainda há quem veja a sombra além do muro, em janelas, em paredes brancas, no chão da escola, em sonhos
e sempre, sempre sem cabeça. A cidade vive, reza, trabalha, mas ninguém olha para a ruína, porque todos sabem que a sombra está lá e que um dia ela pode terminar a missa. Em uma noite de lua minguante, quando os ventos cortavam as frestas das portas como navalhas invisíveis, uma criança desapareceu. Davi, de 8 anos, filho do padeiro, brincava na praça próxima à igreja, quando a mãe, por um momento, virou-se para atender a irmã menor. Quando olhou novamente, Davi não estava mais lá. As buscas vararam a madrugada. O povo uniu-se em oração, bateram porta por porta, revistaram cada canto da cidade. Nada. Um cachorro farejador foi trazido da cidade vizinha. Ele parou em frente à capela, deitou e uivou por quase 1 hora. Depois, recusou-se a andar. A dor foi como uma fissura nova nas pedras da cidade. E naquele fim de semana, a sombra apareceu mais forte, mais nítida. Começou a surgir também em reflexos, em poças d'água, em espelhos. Uma moradora alegou ver o contorno do padre em meio à fumaça da chaleira. Outra no vidro do carro, sempre em silêncio, sempre rezando. A velha Terezinha, última descendente direta de um dos primeiros habitantes, jurou que, certa noite, ouviu a voz do padre. Era uma confissão. Ele dizia nomes, pecados, datas, e em um sussurro final implorava: enterrem-me com minha cabeça. Essa fala reacendeu uma teoria antiga, varrida por medo e superstição. A cabeça do padre nunca fora encontrada. Havia quem dissesse que foi levada por um soldado como troféu, outros que fora enterrada separadamente em algum lugar das matas ao redor, talvez protegida por encantos indígenas. Um grupo de estudiosos místicos foi chamado. Trouxeram equipamentos, câmeras térmicas, bússolas que giravam sozinhas, símbolos, arcanos. Passaram 2 semanas na cidade e partiram sem dizer palavra. Mas uma das câmeras foi esquecida. E ao ser ligada, reproduziu em loop a imagem de um altar de pedra coberto por folhas. Um altar que ninguém reconhecia. Um altar que não existia mais, ou talvez jamais tivesse sido descoberto. O padre da paróquia atual, Dom Maurício, decidiu realizar um exorcismo. Durante o ritual, a sombra apareceu do lado de fora da capela. A cruz do altar caiu. As velas se apagaram. E Dom Maurício perdeu a visão do olho esquerdo. Disse que sentiu uma mão gelada apertar seu rosto e uma voz dizer: "Isso não se apaga com água benta." Os fiéis começaram a abandonar a cidade. Famílias inteiras partiram, deixando para trás roupas, móveis, retratos. A escola fechou. A farmácia foi saqueada. O último comércio, um armazém de secos e molhados, resistiu até que o dono teve um pesadelo. Nele, o padre sem cabeça servia hóstias feitas de cera, e cada uma levava o nome de uma criança desaparecida. A cidade morreu em silêncio. Hoje, o mato cresce sobre o calçamento. A praça tem bancos quebrados. Os sinos da igreja não tocam há anos, mas a sombra continua lá, firme, rezando. E agora, mais que antes, parece olhar, mesmo sem ter olhos. Dizem que quando a missa terminar, a cidade renascerá. Mas não como era, não com os mesmos nomes. Ela voltará, vazia, apenas com ecos, com rostos de fumaça e memórias que caminham sem corpo.
Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum curioso, algum descrente, algum viajante desavisado que cruzará os limites da nossa terra achando que conhece os mistérios e acabará descobrindo que foi observado desde a primeira sombra. A casa de madeira que respira. Havia uma vila esquecida entre colinas silenciosas, cercada por pinheiros tão antigos que pareciam sussurrar histórias ao vento. Ali, todos os moradores sabiam de uma coisa. Havia uma casa, no fim da estrada das cinzas, que ninguém ousava habitar. Era uma construção antiga, feita de madeira escura, inclinada como se o tempo pesasse sobre seus ombros, com janelas estreitas e telhado coberto por musgo. À distância, parecia apenas uma casa velha. Mas à noite, ela respirava, não de maneira simbólica. Não era o ranger da madeira antiga, nem o estalo de telhas sob o sereno. Era uma respiração ritmada, profunda, úmida, como se as paredes tivessem pulmões, como se a casa estivesse viva. Durante o dia, ela era apenas parte da paisagem. Mas quando a noite caía e o silêncio tomava a vila, a casa soltava seu primeiro suspiro. Longo, abafado, vindo das profundezas de sua estrutura, e então, ritmadamente, seguia respirando. Os cães latiam, os gatos desapareciam, e nenhuma criança dormia. As primeiras histórias começaram há mais de 70 anos, quando a vila ainda se chamava São Bartolomeu da Serra. Um casal jovem, recém-casado, decidiu reformar a casa, encantados com a localização bucólica. Dizem que na primeira noite ouviram a respiração. Na segunda, viram vultos entre os vãos do assoalho. Na terceira, ninguém os viu mais. Desde então, ninguém mais tentou morar ali. Alguns apostaram que era apenas uma superstição boba. Outros diziam que a casa fora construída sobre uma fenda antiga, uma rachadura na terra de onde saía um vento antigo e amaldiçoado. Mas a maioria apenas evitava falar sobre ela, porque quando se falava da casa, ela ouvia. Dona Carminda, Adiós, parteira mais velha da vila, dizia que a casa era feita de madeira maldita, madeira retirada de árvores que cresciam em solo onde índios antigos haviam sido enterrados sem rituais. Árvores que absorveram o lamento dos espíritos e que, quando cortadas, transferiram sua dor para a casa. Carminda afirmava que, certa vez, ao passar perto da varanda, viu as tábuas se moverem, inflando como um peito humano antes do choro. Os anos passaram e os sons aumentaram. Alguns diziam ouvir não apenas a respiração, mas gemidos. Outros ouviam choros, risadas, sons de passos. Certa noite, o velho Pedro Gadelha, que morava a 3 casas de distância, jurou que viu a casa estremecer como se tivesse tido um pesadelo. Quando amanheceu, Pedro havia arrancado todas as janelas de sua casa e dormia no chão da cozinha com uma espingarda apontada para a porta. A coisa mudou de figura quando o jovem professor da vila, Renato, recém-chegado do sul, decidiu estudar o caso. Cético, moderno, apaixonado por explicar o inexplicável, ele fez questão de investigar. Instalou microfones em volta da casa, sensores de movimento e câmeras infravermelhas. Durante o dia, nada.
Mas à noite, seus equipamentos captaram uma frequência grave, intermitente, que coincidia com padrões respiratórios humanos. Nas filmagens, a casa parecia se mover, ligeiramente, como se estivesse de fato respirando. Renato ficou obcecado. Passou noites em claro, revisando imagens, ajustando equipamentos, mergulhando cada vez mais fundo. Começou a isolar-se dos outros. Falava da casa como se fosse uma entidade viva. Dizia que ela reagia aos estímulos, que quando ele cochichava perto das paredes, o ritmo da respiração mudava. Como se ouvisse, como se respondesse. Então, uma noite, ele entrou. Levava uma câmera no peito, gravando tudo. Entrou pela porta da frente, que cedeu com facilidade. O vídeo mostrava cômodos vazios, cheios de poeira, mas nenhum sinal de perigo. Por volta da meia-noite, o som ficou mais forte, a respiração mais ofegante. Renato começou a suar. Sua voz tremia. Sussurrava perguntas. Você está viva? O que quer de nós? Por que respira? No último minuto da gravação, a câmera captou um sussurro. Uma voz infantil, tênue. Porque estou acordando. E então, silêncio. A câmera caiu no chão. A gravação terminou. Renato nunca mais foi visto. Depois disso, a vila parou. As pessoas não saíam mais à noite. As festas foram canceladas. O sino da igreja não tocava mais. Um medo viscoso pairava no ar. E a casa respirava. Respirava mais forte. Mais alto. Como se crescesse a cada desaparecimento. Como se a cada alma tragada ganhasse mais fôlego. Alguns acreditam que a casa não foi construída. Ela nasceu, cresceu com a vila, alimentou-se das dores, dos silêncios, das tragédias caladas. Cresceu junto com as culpas não ditas e os pecados enterrados sob o tapete das boas maneiras. Hoje, a vila não tem mais nome. Os mapas não a mostram. Mas, se você seguir a estrada das cinzas e ouvir ao longe o som grave, molhado, compassado, Ediushei, a casa respirando. E se ela parar, é porque abriu os olhos. A mulher do poço da fazenda velha. Na região esquecida entre colinas e estradas de terra batida, há uma fazenda tomada pelo mato alto e pelo silêncio que pesa mais que o ar. Seu nome, apagado das placas e dos registros, é sussurrado apenas pelos mais velhos. Fazenda do Cedro. Lá ergue-se uma casa grande, de madeira escura, janelas quebradas e portas que rangem mesmo sem vento. No centro do antigo pátio, entre pedras rachadas e raízes expostas, está um velho poço de alvenaria. A boca do poço é larga, cercada por ervas daninhas e pedaços de corda antiga. Dizem que naquele poço vive uma alma inquieta, uma mulher traída que se jogou em desespero. E todas as noites, quando a lua toca o telhado da casa, ela aparece, com os cabelos molhados grudados no rosto e os olhos vazios pedindo justiça. O conto da mulher do poço é mais antigo que os alicerces da cidade vizinha. Fala-se que ela se chamava Alzira, uma moça de beleza incomum, filha de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil fugidos de uma guerra. Cresceu na fazenda do Cedro, entre os cantos dos galos e os estalos do fogo na lenha. Quando completou 18 anos, chamava atenção em todas as festas do vilarejo.
mas foi por um homem só que seu coração bateu com força. Arthur, filho mais velho do coronel dono da fazenda vizinha. Um rapaz ambicioso e bonito, que prometeu casamento e futuro. Durante 2 anos, encontravam-se às escondidas. Trocavam cartas e juras de amor à luz da lamparina. Alzira, inocente e sonhadora, entregou-se de corpo e alma. Quando ficou grávida, Arthur prometeu que resolveria tudo com o pai e que logo se casariam. Mas o que Alzira recebeu, semanas depois, foi um bilhete curto e frio. Não posso, perdoe-me. Nunca mais viu Arthur. Desonrada, humilhada e abandonada, Alzira tentou esconder a gravidez, mas logo todos souberam. Sua mãe morreu de tristeza, o pai se entregou à bebida e ela passou a ser vista como maldita. Uma vergonha viva em meio à comunidade moralista. No 8º mês de gestação, numa noite de chuva e trovões, Alzira saiu descalça de casa, vestida de branco, e caminhou até o poço. A última a vê-la foi uma lavadeira, que jurou ter escutado Alzira dizendo: "Se ele não me quer, então, que me leve ao esquecimento." O corpo nunca foi encontrado. Dizem que uma corrente puxou para o fundo. Outros dizem que foi tragada por algo que dorme nas águas fundas. Mas o mais perturbador é que, desde aquela noite, o poço nunca mais foi silencioso. Quem passa por perto à meia-noite ouve uma voz feminina repetindo nomes. Às vezes, o nome de Arthur. Às vezes, o nome de mulheres que riram de Alzira. E, em certas noites, apenas a palavra justiça. Décadas se passaram. A fazenda foi vendida, esquecida, queimada parcialmente e, enfim, abandonada. Mas o poço continuou lá, intocado. Um casal de forasteiros que comprou o terreno nos anos 80 para construir uma pousada rural tentou tapá-lo com cimento. Na manhã seguinte, a laje estava rachada. No dia seguinte, desapareceu. O casal vendeu a terra de volta a preço vil e foi embora sem dizer uma palavra. Mas os trabalhadores da obra contaram que viram pegadas molhadas indo da cozinha até o quarto. E as fotos tiradas durante o trabalho sempre saíam com manchas que lembravam um rosto chorando. Um padre exorcista foi chamado certa vez, vindo de longe. Passou 3 noites orando ao redor do poço. Na última noite, desapareceu por 2 horas. Quando voltou, estava encharcado, com olhos vermelhos e sussurrava: "Ela não quer reza, ela quer resposta." Foi internado em um hospital psiquiátrico e nunca mais voltou à vida religiosa. Hoje, moradores próximos evitam olhar para os campos ao redor da fazenda. Às vezes dizem: "Vem uma mulher de branco caminhando entre as ruínas." Às vezes, ela surge no reflexo das janelas quebradas. E sempre, em noites de lua cheia, alguém escuta choros vindos do fundo do poço, como se a água chorasse por dentro. Houve quem tentasse fazer da lenda um atrativo turístico. Um grupo de jovens filmou um documentário. Riram, debocharam da história, encenaram aparições. Um deles, ao se aproximar do poço, tropeçou e quase caiu. Disse ter sentido uma mão gelada puxando sua perna. Ao voltar para casa, começou a ter pesadelos. 3 dias depois, foi encontrado afogado na banheira, com os cabelos encharcados e o rosto arranhado, como se tentasse escapar de algo invisível.
A história da mulher do poço resiste. É contada em voz baixa, passada entre gerações. Alunas escrevem poemas sobre ela. Mães ameaçam os filhos desobedientes com a maldição do poço. E há quem jure que em noites de tempestade ela bate às portas das casas vizinhas, pedindo que alguém conte sua verdade. E assim, o poço da fazenda do cedro segue aberto, negro, fundo, calado, mas não vazio, pois em cada gota de sua água há um grito preso, uma dor afogada e uma mulher que ainda espera justiça. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá quem brinque com as dores do passado, sem saber que algumas almas não querem consolo. Querem que a verdade venha à tona, mesmo que seja puxada à força do fundo de um poço esquecido. A lenda do cemitério afogado. Sob as águas silenciosas da represa do Angico, repousa o que um dia foi Santa Efigênia do Vale. Uma vila pequena, de casinhas de barro e chão batido, povoada por gente simples, de mãos calejadas e fé profunda. A represa foi construída em meados dos anos 60, quando o governo decidiu represar o rio São Bartolomeu para construir uma hidrelétrica. O projeto trouxe promessas, energia, progresso, empregos, mas também trouxe pressa e com ela o esquecimento. Os moradores de Santa Efigênia foram evacuados em menos de 2 meses. A maioria das casas foi deixada para trás, junto com a pequena escola, a igrejinha de São Roque e o velho cemitério no topo da colina. Os vivos foram obrigados a partir. Os mortos, no entanto, ficaram. A ordem era clara. O cemitério não seria realocado. A desculpa oficial foi falta de recursos e tempo. O nível da água será profundo. Ninguém jamais verá o que está lá embaixo, disseram. Um padre da cidade vizinha realizou uma última missa, pedindo perdão pelas almas que ficariam submersas. Poucos compareceram. Muitos choraram. Houve quem se ajoelhasse no chão, pedindo que Deus não deixasse que suas famílias descansassem na escuridão da água. Em menos de 1 ano, a vila estava submersa. No início, as histórias pareciam invenções de pescadores, sombras sob a água, formas que pareciam cruzes, fragmentos de muros emergindo durante a seca. Mas logo, os relatos se tornaram mais inquietantes. Homens experientes, acostumados com as armadilhas do rio, começaram a voltar assustados. Diziam que, ao anoitecer, vozes podiam ser ouvidas sobre a água. Não gritos, mas rezas. Ave-marias, padres nossos, ladainhas em latim, todas ecoando de algum lugar profundo, abafado, como se fossem sussurradas sob a superfície. Um deles, seu Clementino, pescador de mais de 50 anos de profissão, jurou ter visto uma procissão submersa. Disse que ao lançar sua rede numa noite sem lua, a boia parou de flutuar. Ao olhar para baixo, viu uma fileira de figuras caminhando no Necunem, fundo entre cruzes tortas e túmulos quebrados. Um deles, e isso ele contou apenas uma vez, bêbado e chorando, olhou diretamente para cima e sorriu. A partir de então, ninguém mais pescava sozinho. Era regra não sair com o barco após o pôr do sol. Muitos mudaram de profissão, outros abandonaram a cidade.
Em anos de estiagem, quando o nível da represa baixava drasticamente, pedaços do antigo vilarejo reapareciam. Cruzamentos de ruas de pedra, restos de muros, a base do sino da igreja. Mas o mais marcante era o que surgia perto da curva do rio, o alto das cruzes do antigo cemitério, ainda erguidas como dedos apontando para o céu. Houve quem tentasse documentar os eventos. Um jovem jornalista da capital passou 3 semanas no local, entrevistando pescadores, moradores antigos, estudiosos de fenômenos paranormais. Gravou ruídos estranhos durante a madrugada, sons de correntes, choros, passos sobre madeira encharcada. Mergulhadores o acompanharam numa expedição até o fundo da represa. Desceram com cordas e câmeras, mas voltaram em pânico. O rapaz publicou um artigo. Dizia que havia vestígios da capela submersa e que uma das criptas estava aberta, como se tivesse sido violada por dentro. O material foi censurado. Ele desapareceu meses depois, durante uma nova investigação em outra represa do país. As prefeituras vizinhas tentaram rebatizar a represa, apagar o passado. Construíram mirantes, trilhas ecológicas, até um pequeno pier para receber visitantes. Mas nenhum esforço foi suficiente para calar os murmúrios. Até hoje, visitantes que acampam nas redondezas relatam ouvir sinos durante a madrugada. Casais contam que veem luzes bruxuleantes sobre a água. Crianças relatam sonhos com velas flutuando sozinhas e mãos brancas que pedem silêncio. Há quem diga que os mortos ainda rezam, não para si, mas pelos vivos. Que suas preces são alertas, tentativas de impedir que mais almas fiquem presas naquele limbo sem solo, sem céu, sem cruz. Há também quem acredite que a vila submersa guarda um segredo maior, que ali se praticaram rituais, que o cemitério escondeu histórias de traições, mortes encobertas e promessas feitas ao lado escuro da fé. O que se sabe com certeza é que ninguém retorna da represa do Angico sem um arrepio nas costas. Que os guias locais evitam falar muito. E que todo ano, durante a Semana Santa, uma vela é colocada discretamente sobre o lago, empurrada por mãos anônimas. Ela flutua, silenciosa, até que se apaga sozinha. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum cético, aventureiro ou curioso que, em busca de respostas ou adrenalina, lançará os olhos sobre a superfície imóvel da represa, sem saber que, lá embaixo, cruzes continuam erguidas e orações continuam sendo ditas por bocas que a terra jamais conseguiu calar. A lenda da ponte que chora. Há no interior de Minas Gerais uma cidadezinha esquecida entre serras, onde o tempo passa com lentidão e os dias se desenrolam como os bordados das senhoras nas janelas. Chama-se São Bento das Almas. E embora seja pequena e esquecida pelos mapas, guarda uma história que se recusa a morrer. Às margens do Rio das Velhas há uma ponte de pedra, antiga, coberta por musgo e silêncio. É conhecida por todos como a Ponte que Chora. A estrutura foi erguida há mais de um século, durante a construção das primeiras rotas comerciais da região. Pedras largas foram encaixadas uma a uma, sem pressa, sob o olhar de engenheiros portugueses e a força dos braços de trabalhadores negros, muitos deles sem nome ou túmulo.
A ponte foi concluída em 1894. Desde então, tem suportado cheias, tempestades e caminhadas de gerações de moradores. Mas o que torna essa ponte única e temida é o estranho fenômeno que a cerca. Mesmo nos dias mais áridos, quando o sol racha a terra e o leito do rio se transforma em poças rasas, a ponte pinga. Não como uma goteira qualquer, mas como um choro, um lamento que ecoa das pedras, gota por gota, como se a própria alma da construção estivesse aprisionada e sofrendo. O som é baixo, mas constante, e nas noites silenciosas pode-se jurar que há soluços misturados ao barulho da água. A explicação popular é simples e trágica. Um casal, apaixonado e desesperado, se jogou dali para fugir das imposições familiares. Maria Rita e José, das Dores. Ela, filha do coronel Saturnino, dono de terras, gado e medo. Ele, filho bastardo de um tropeiro com uma lavadeira. Os dois cresceram em lados opostos da cidade, mas encontraram um ao outro na beira do rio durante a adolescência. Trocaram olhares, palavras e, por fim, promessas. Quando o coronel soube do namoro, tentou de tudo para separá-los. Mandou José para longe, ameaçou a filha, vigiou cartas, proibiu saídas. Mas o amor entre os dois só cresceu, alimentado pelo risco e pela dor. Numa madrugada de inverno, com o orvalho descendo forte e os galos ainda dormindo, os dois se encontraram na ponte. Carregavam nada além do amor e da esperança. Iriam fugir, mas o som de cavalos se aproximando indicou que haviam sido descobertos. Não tinham para onde correr. Com as mãos dadas e os olhos úmidos, decidiram se lançar ao abismo. Se não for nesse mundo, será no outro, dizem que ela sussurrou. Os corpos sumiram nas águas escuras e profundas. Apenas dias depois, o corpo de José foi encontrado enroscado nas pedras do outro lado do rio. Maria Rita jamais foi achada. Apenas sua fita vermelha apareceu, amarrada num galho como um pedido de socorro. Desde então, a ponte nunca mais foi a mesma. Moradores começaram a relatar sons estranhos, pingos que escorriam mesmo nos dias secos. E, o mais assustador, vozes. Vozes que vinham debaixo da ponte, suaves, tristes, como se estivessem repetindo juras de amor eterno. Algumas testemunhas juram que, em certas noites, veem duas figuras na beira da ponte. Um rapaz com a camisa rasgada e uma moça de vestido branco com uma fita vermelha nos cabelos. Ficam ali, lado a lado, olhando para o vazio, antes de desaparecerem na névoa. Padres tentaram benzer a ponte, pastores fizeram cultos, benzedeiras acenderam velas e queimaram a ruda. Mas nada silenciou o choro. Alguns dizem que a ponte só quer ser lembrada. Outros que abriga as almas que ali se perderam. E há quem acredite que ela chora não apenas por Maria Rita e José, mas por todos os amores impedidos, por todos os sentimentos sufocados, por todas as histórias que nunca chegaram ao fim. Com o passar dos anos, a cidade mudou. Casas se ergueram, ruas foram asfaltadas, a modernidade chegou com seus postes de luz e barulho de carros. Mas a ponte permaneceu, intocada, imune ao tempo. As autoridades cogitaram demolir e reconstruir uma nova, mas desistiram quando, ao tentar,
levantar o projeto, o engenheiro responsável sofreu um acidente inexplicável. Desde então, ninguém mais tocou na ponte. Hoje, os moradores vivem em harmonia com a lenda. Evitam passar por ali depois do pôr do sol. Alguns deixam flores na beira da ponte, outros acendem velas. Os jovens, cheios de coragem e descrença, fazem vídeos, tiram fotos, desafiam os fantasmas. Mas todos, sem exceção, ouvem os pingos quando o silêncio cai. E sabem no fundo do peito que aquilo não é apenas água. É lamento, é dor viva escorrendo pelas pedras. Numa tarde de verão, uma pesquisadora da capital chegou à cidade. Doutora Helena Barreto, especializada em fenômenos inexplicáveis. Veio com instrumentos, câmeras térmicas, sensores de umidade, gravadores. Acampou ao lado da ponte por 3 dias. No quarto, foi encontrada desacordada, chorando, com a roupa molhada e as mãos tremendo. Repetia apenas uma frase. Ela está esperando? Ela não sabe para onde ir? O relatório da doutora jamais foi publicado. Sumiu nos arquivos da universidade. Mas moradores dizem que ela voltou, discretamente, meses depois. Ficou parada diante da ponte por horas. Depois, deixou uma fita vermelha amarrada no corrimão e foi embora sem dizer palavra. Os mais antigos afirmam que a ponte é viva, que guarda não só a história de Maria Rita e José das Dores, mas também as marcas de cada pessoa que por ali passou, carregando um amor impossível. Há quem diga que quem escuta o choro e compreende sua origem jamais será o mesmo, e que, à noite, sob a luz fraca da lua, o tempo para, e a ponte revive tudo de novo. O prefeito atual da cidade recebeu de alguns moradores um pedido um tanto estranho: proibir casais de namorados de passarem pela ponte nas noites de lua cheia, justamente devido a alguns incidentes estranhos que ocorreram nos últimos meses. Será que a ponte está dando avisos de algo? Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum coração partido, algum curioso ou descrente que, ao atravessar a ponte em silêncio, perceberá tarde demais que certos amores não se dissolvem. Com o tempo, eles escorrem gota por gota, enquanto a ponte chora pelo que jamais teve fim. O tambor das almas errantes. Na curva esquecida de um caminho de terra batida, escondido entre as raízes grossas e os cipós da mata densa do interior da Bahia, existe um lugar que não aparece em mapas. Ali, onde o silêncio reina como um velho senhor de respeito, batidas de tambor ecoam de tempos em tempos, vindas de um ponto indefinido da floresta. As batidas não seguem ritmo de festa. São compassos lentos, graves, como corações que batem mesmo depois da morte. Os moradores da região chamam aquele som de o chamado das almas errantes e evitam falar sobre isso depois do pôr do sol. A história remonta a mais de um século, quando fazendeiros controlavam grandes porções de terra e os trabalhadores viviam sob o regime da violência e da obediência forçada. Naquele tempo, um pequeno quilombo havia se estabelecido secretamente no meio da mata. O grupo era formado por descendentes de escravizados, curandeiros, mães de santo e um babalaô chamado Nilo.
conhecido por seu conhecimento profundo sobre os orixás e a espiritualidade ancestral. A clareira onde moravam era cercada por árvores tão antigas quanto a história do Brasil. E ali se realizavam rituais de cura, batismos espirituais e celebrações dedicadas aos ancestrais. A comunidade vivia em harmonia com a natureza. As crianças aprendiam cedo a ouvir os sinais da mata. Os mais velhos transmitiam histórias à beira da fogueira e os rituais guiavam a passagem do tempo. Havia uma conexão profunda entre o visível e o invisível. Os tambores não apenas marcavam festas ou homenagens, eram também portais de comunicação com o mundo espiritual. Certa noite, um ritual especial estava marcado. Era o início do ciclo de Ogum, orixá da guerra, do ferro e da justiça. A preparação levou dias. Colheitas sagradas, danças ensaiadas, orações profundas. Todos da comunidade sabiam que algo importante estava por vir, mas nem todos os olhos viam com respeito aquele modo de viver. Na fazenda vizinha, o coronel Alfredo do Vale sentia que perdia controle. Temia que o quilombo inspirasse rebeliões entre seus próprios trabalhadores. Temia, sobretudo, aquilo que não entendia. Os cânticos em línguas que não conhecia. A fé que não se ajoelhava diante de seu chicote. Reuniu seus jagunços, homens brutos, e mandou que destruíssem o reduto. Apaguem tudo. Façam com que desapareçam como poeira de estrada. Na noite do ritual, quando os tambores começaram a ecoar como corações vibrantes, os jagunços chegaram sorrateiros, armados com espingardas e facões. O ataque foi brutal. Fogueiras apagadas a golpes, barracos incendiados, mulheres e crianças perseguidas. Mas mesmo em meio ao caos, o som do tambor não cessou. Nilo, o babalaô, permaneceu de pé no centro da clareira, batendo o instrumento com as mãos sangrando. Cada batida era um grito ancestral, uma convocação espiritual. Eles não nos apagarão, ele bradou. E então, numa última batida, caiu, com os olhos voltados para o céu. Naquela mesma hora, trovões surgiram do nada e uma ventania engoliu a mata. A chacina foi abafada pelos poderosos. Os corpos foram deixados ali mesmo, sem sepultura digna. Os tambores foram queimados, os altares profanados. Mas a floresta não esqueceu, e tampouco as almas. Poucos meses depois, estranhas ocorrências começaram. O coronel morreu repentinamente em sua cama, com os olhos arregalados de terror. Um dos jagunços enlouqueceu, gritando que os olhos de fogo vinham buscá-lo todas as noites. Outro foi encontrado boiando num açude, com marcas de mãos pequenas em seu pescoço. Aos poucos, todos os envolvidos com o massacre encontraram um fim violento ou enlouquecedor. As famílias deles, mesmo anos depois, pareciam carregar uma sina. Filhos adoeciam, plantações secavam, gado sumia misteriosamente. O povoado vizinho ergueu uma cruz na entrada da mata, na tentativa de apaziguar os espíritos. Mas o som dos tambores continuava. Sempre ao anoitecer, em noites sem lua, era possível ouvi-los ecoar, longos, profundos, como um coração que se recusa a parar de bater. A floresta se tornou maldita para muitos. Ninguém ousava entrar. Os que tentaram nunca mais foram os mesmos. Décadas se passaram. A clareira foi engolida pela vegetação.
mas o som permanecia. Um padre novo, enviado pela Diocese de Salvador, decidiu que era hora de exorcizar o local. Reuniu um grupo, entrou com crucifixos e água benta. No terceiro dia, voltou sozinho. Estava mudo, olhos esbugalhados, cabelo embranquecido. Morreu meses depois, sem jamais pronunciar outra palavra. Estudiosos começaram a chegar. Alguns vinham atrás de lendas, outros de sinais espirituais. Uma equipe de antropólogos acampou, próximo ao local, registrando sons e imagens. Gravaram batidas rítmicas, cantos em Yorubá e vozes infantis. Um dos pesquisadores desapareceu. Outro perdeu a sanidade. O projeto foi cancelado. Moradores antigos dizem que os tambores tocam por 3 razões: lembrar, proteger e cobrar. Lembrar dos que caíram. Proteger a memória e a dignidade espiritual do povo. E cobrar justiça daqueles que ainda zombam do sagrado. Muitos fazem oferendas nas bordas da mata. Deixam flores, cachaça, velas acesas. Pedem bênçãos, pedem perdão. E, principalmente, pedem para não serem chamados pelos tambores. Uma jovem, chamada Dandara, descendente direta dos sobreviventes do Quilombo, decidiu realizar um ritual de reconexão. Reuniu um pequeno grupo, treinou os cânticos, acendeu as velas certas, fez o caminho até a clareira. Ao chegar, sentiu o tempo parar. O som do tambor começou antes mesmo que ela colocasse as mãos no instrumento. Veio do chão, das árvores, do ar. Ela dançou, chorou. Sentiu mãos invisíveis lhe tocarem os ombros e ouviu uma voz dizer: "Você nos lembra, você nos honra." Desde aquele dia, Dandara passou a ser conhecida como guardiã da mata. Os sons dos tambores ficaram menos frequentes, mas ainda existem. Como que aguardando o momento certo. Há quem diga que um dia todos os que carregam sangue dos jagunços voltarão à clareira, atraídos por sonhos, por presságios, e ali pagarão o que devem. Outros acreditam que o som persistirá enquanto houver injustiça no mundo. E assim, na mata onde a noite engole o tempo, o som do tambor persiste. Um aviso, uma prece, uma cobrança eterna. Porque algumas histórias não querem ser esquecidas. Porque algumas almas ainda dançam. E porque há tambores que não param enquanto houver nome a ser lembrado. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém que, por descrença ou arrogância, ousará adentrar a mata, zombar dos sagrados tambores e descobrir tarde demais que há ecos que chamam direto da alma. A botija amaldiçoada. Nas colinas secas do sertão nordestino, onde a terra estala sob o sol impiedoso e o silêncio pesa como chumbo, corre uma história que nem os mais corajosos ousam contar sem olhar por cima do ombro. Uma lenda tão antiga quanto as pedras da Caatinga, guardada pelas poucas famílias que ainda restam no povoado esquecido de São Miguel das Pedras. Lá, entre mandacaros e a poeira vermelha que nunca assenta, fala-se em sussurros da botija amaldiçoada. Um tesouro enterrado sob uma figueira torta, amaldiçoado por uma alma injustiçada e protegido por maldições que enlouquecem até os mais valentes. Tudo começou por volta de 1853, quando o coronel Aristides Batista de Moura
dominava as terras entre o Rio Seco e o Morro do Cruzeiro. Dono de um vasto latifúndio, Aristides era temido por sua brutalidade e por suas crenças supersticiosas. Nunca confiava em bancos, nem mesmo no colchão. Preferia enterrar suas riquezas, moedas, joias, correntes de ouro, cruzes de prata e até relíquias trazidas da Europa, em locais secretos espalhados por sua propriedade. Diziam que ele só confiava em um homem, João Fumaça, um escravizado de olhar triste e voz rouca, que carregava nas costas marcas de muitas sessões de tortura. João era o escolhido para enterrar os tesouros do patrão. Mas, naquela noite de lua nova, algo mudou. O coronel ordenou que João enterrasse a maior botija que já havia juntado, fruto de negócios sujos, tráfico de escravos e contrabando de armas. A tarefa seria feita ao pé de uma figueira isolada, no limite mais afastado da fazenda, onde a terra era vermelha como sangue seco. Com as mãos calejadas, João cavou até que o suor lhe escorresse pelos olhos. Quando terminou, o coronel entregou-lhe uma última ordem: que se ajoelhasse junto ao buraco. Foi a última coisa que João ouviu. O disparo ecoou como trovão. Seu corpo caiu sobre a terra solta. O coronel acreditava que matar o escravizado selaria a botija com o espírito dele, impedindo que outros descobrissem o tesouro. O que ele não sabia era que João, antes de morrer, havia rogado uma praga ancestral, em língua esquecida, pedindo que nenhum homem de alma gananciosa encontrasse paz caso tocasse aquela terra. O tempo passou. O coronel morreu dias depois, sufocado por um engasgo durante a ceia, segurando a garganta com olhos esbugalhados. Seus herdeiros foram embora. A fazenda foi deixada ao abandono, mas a figueira permaneceu, retorcida, seca, de folhas escuras e galhos como dedos apontando para o céu. Décadas se passaram. Nos anos de 1930, um grupo de retirantes, em busca de água e abrigo, encontrou a velha fazenda. Dormiram sob a figueira. No meio da noite, ouviram barulhos, passos, enxadas cavando, suspiros profundos. Pela manhã, um deles havia desaparecido. Os outros seguiram viagem, mas juraram que ouviram uma voz chamando pelo nome do desaparecido, vinda debaixo da terra. O tempo engoliu os detalhes, mas a história foi passando. Ganhou força nos anos 1970, quando 3 homens, Ambrósio, Zequinha e Raimundão, ouviram a lenda durante uma partida de dominó no bar do Zé Raimundo. Estavam bêbados e endividados. A ideia de encontrar uma botija os encheu de esperança e coragem. Partiram na madrugada seguinte, levando paz, cachaça e uma vela bentinha, só por garantia. Chegaram à figueira ao entardecer. O lugar tinha um ar estranho. O vento não soprava, os passarinhos não cantavam. Cavaram por horas. Quando bateram em algo metálico, um cheiro azedo invadiu o ar. Era como enxofre e carne podre. Zequinha quis parar. Ambrósio insistiu. Raimundão tremia, mas ajudava. Quando abriram o que parecia ser a tampa de uma caixa de ferro, um som de lamento saiu do buraco. Pensaram que era o vento. Mas quando Zequinha tocou a borda, sua mão queimou. Gritou de dor e correu. Ambrósio caiu para trás. Raimundão ficou imóvel, olhos vidrados.
Nunca mais falaram coisa com coisa. Zequinha morreu uma semana depois, em surto, dizendo que uma voz mandava ele cavar mais fundo. Ambrósio sumiu no mato e foi encontrado meses depois, vivendo como bicho. Raimundão enlouqueceu. Sentava-se todos os dias na frente da igreja, batendo o chão com um pedaço de pau e murmurando: "A botija tá viva! A botija respira!" A fama se espalhou. A velha fazenda virou tabu. Crianças eram proibidas de brincar por perto. Viandantes faziam o sinal da cruz ao passar pela trilha. Mas ainda assim, de tempos em tempos, aparecia um curioso, um forasteiro, um aventureiro. Nenhum voltava como entrou. Certa vez, um geólogo da capital ouviu falar do caso e quis investigar. Levou aparelhos modernos, GPS, scanner de solo. Acampou com sua equipe ao lado da figueira. Na primeira noite, todos ouviram barulhos de enxada. Na segunda, um deles foi visto andando sozinho em círculos. Na terceira, acordaram com todos os equipamentos queimados. O relatório do geólogo dizia: há algo no solo, algo que não é natural. Ele nunca mais trabalhou com escavações. Os moradores dizem que a figueira cresceu, que agora seus galhos tocam o chão e que às vezes vê-se a terra remexida de manhã, como se alguém cavasse por dentro. Dona Beatriz, benzedeira da região, garante que a alma de João Fumaça nunca descansou, que sua maldição ainda protege a botija. Diz que em sonhos ele aparece, com olhos de fogo, pedindo justiça. Uma vez por ano, ela organiza uma reza coletiva nas redondezas. Leva flores, acende velas, canta pontos antigos. Diz que isso apazigua a alma, mas não resolve. O ouro ainda está lá, e enquanto houver ouro, haverá maldição. E assim a lenda cresce, muda, se entranha nos galhos secos da figueira e nas pedras da caatinga. Já virou música de sanfoneiro, já foi contada, em rádio virou até tema de filme. Mas o que ninguém consegue explicar são os olhos que às vezes surgem no escuro, embaixo da figueira. Olhos fundos vermelhos que observam, esperam e julgam. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum ganancioso ou descrente dos mistérios da nossa terra que irá cavar onde não deve e descobrirá tarde demais que há tesouros que não foram feitos para mãos humanas. A Mulher das Unhas de Ferro. No vilarejo de Pedra Verde, encrostado entre as serras do sertão e perdido no tempo como tantos outros esquecidos pela pressa do mundo, há uma história que corre de boca em boca entre os homens, especialmente os casados. Trata-se de uma lenda, ou maldição, que assombra gerações inteiras, provocando arrepios e silêncio nas rodas de conversa. É a história da Mulher das Unhas de Ferro, uma entidade que aparece nos sonhos daqueles que traem suas esposas, deixando marcas que sangram mesmo depois de acordados, como lembrete de que há pecados que a alma não consegue esconder nem do próprio sono. Disse que tudo começou há mais de 100 anos, quando uma jovem chamada Ismênia vivia na região com o pai, um ferreiro conhecido como Mestre Tobias. Ismênia era bela como o luar sobre o açude. Cabelos longos, pele morena, olhos de quem via além. Cresceu ouvindo marteladas e aprendendo a moldar o ferro com precisão. Sua habilidade era tamanha que chegou a ser chamada
de A Moça dos Metais. Mas sua vida mudou quando conheceu Bento, um viajante de fala doce e promessas fáceis. Apaixonou-se, entregou-se, acreditou. Bento, porém, era um homem de muitos rostos. Após conquistar Ismênia, partiu sem aviso, deixando para trás uma moça grávida e desonrada. Envergonhada, ela foi expulsa pelo próprio pai e, sem lar, passou a vagar entre as matas e serras. Reza a lenda que, na solidão, deu à luz sob a sombra de uma jurema. A criança morreu. E ali, com as mãos cobertas de sangue e ferro, Ismênia teria forjado com suas próprias mãos unhas de metal, afiadas como navalha. Dizem que morreu ali mesmo, encolhida de dor e ódio, jurando perseguir todos os homens que brincassem com o coração das mulheres. Desde então, histórias começaram a circular. Homens casados começaram a acordar com arranhões profundos nas costas, no peito, nas pernas. Sempre após noites em que sonhavam com uma mulher de cabelos longos e unhas de aço que os fitava em silêncio antes de atacar com fúria. Os médicos não sabiam explicar. As marcas não pareciam feitas por unhas humanas, tampouco por animais. Tinham um padrão, sempre 3 riscos paralelos, profundos e vermelhos. Quando perguntados, os homens apenas baixavam os olhos. Ao longo das décadas, os casos aumentaram. Um comerciante da vila, conhecido por manter uma amante em outra cidade, foi encontrado em sua cama, coberto de sangue, os lençóis rasgados e o rosto esfolado. Jurava ter sonhado com uma mulher de olhos flamejantes, que entrou por sua janela e o atacou sem dizer uma palavra. Tentou se mudar, mas a cada novo lugar, as marcas voltavam. Terminou os dias trancado em um quarto escuro, temendo dormir. Padres e benzedeiras tentaram intervir. O padre Estevão, nos anos 50, realizou uma procissão, pedindo pela libertação dos pecadores, mas na mesma noite acordou com marcas nas costas. Nunca mais falou sobre o assunto. Dona Filó, benzedeira antiga, dizia que a única proteção era a fidelidade. O coração limpo dorme em paz, dizia. Com o tempo, a história foi sendo passada como aviso. Os pais alertavam seus filhos. Homem que não respeita mulher, sonha com ferro. E mesmo os mais descrentes, ao ouvir o relato de alguém que acordou ferido, paravam por um instante para pensar. Alguns até começaram a usar alianças benzidas ou carregar santinhos no bolso da camisa como proteção. Mas nada parecia funcionar se o coração estivesse contaminado pela traição. Nos anos 80, um professor universitário foi à vila pesquisar a lenda. Entrevistou dezenas de homens, coletou relatos, fotografias, laudos médicos. Chegou a publicar um artigo, mas em tom cético, dizendo tratar-se de histeria coletiva. 3 semanas depois, foi encontrado morto em seu apartamento, com dezenas de cortes pelo corpo. A perícia apontou autoflagelação, mas havia uma fotografia dentro do bolso de sua camisa, o rosto de uma mulher, desenhado em carvão, com olhos negros como a noite e longas unhas de ferro. A lenda ganhou força, virou tema de cordel, foi citada em rádios locais, inspirou um curta-metragem que nunca foi finalizado. O diretor abandonou o projeto após acordar com um corte profundo na palma da mão. Turistas começaram a visitar Pedra Verde, curiosos. Mas a população local evitava falar.
Diziam que invocar o nome da mulher das unhas de ferro era um convite para o sonho. Os mais velhos ainda mantêm a tradição de contar a história como forma de preservar o respeito. Não é só medo, dizia seu Zuca, antigo ferreiro da vila. É memória, é justiça. A alma da moça ainda bate o ferro nas noites quentes, forjando as garras do que está por vir. Hoje, Pedra Verde é pequena, mas viva. E a história da mulher das unhas de ferro continua. Às vezes, surge um novo relato. Um caminhoneiro que parou para dormir na beira da estrada e acordou gritando. Um marido que traía escondido e passou a usar blusas de manga comprida, mesmo no calor. Um jovem que zombou da lenda e foi encontrado desmaiado ao lado da cama, com arranhões que atravessavam o peito, como se alguém tivesse tentado abrir seu coração. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum homem infiel, algum descrente que desafia o invisível e descobrirá tarde demais que há dores que nascem no coração, mas sangram na carne, e que nos sonhos ninguém escapa das unhas frias da justiça que dorme nos confins da alma traída. O Homem do Canto Chorado. Na cidadezinha de São Clemente do Vale, encravada entre as serras onduladas e as matas de galhos retorcidos, onde o tempo parece caminhar devagar e os relógios perdem a importância, há uma praça antiga que guarda segredos que nem mesmo os mais velhos conseguem explicar. Ali, entre bancos de pedra cobertos de musgo e lampiões que insistem em piscar à noite, mora uma lenda que se recusa a morrer, a do Homem do Canto Chorado. A história começa muito antes de qualquer registro escrito. Os primeiros relatos datam de 1921, mas os sussurros vêm de mais longe. Alguns afirmam que desde os tempos do Império já se falava de um violeiro errante que aparecia na praça nas noites em que a lua cheia se escondia por trás das nuvens e a madrugada parecia mais longa do que o normal. O som da viola surgia do nada, suave, melancólico, como se cada nota carregasse um pedaço de saudade. E, ao se aproximar da origem do som, quem ouvisse encontrava apenas o vazio e um frio cortante que nada tinha a ver com o clima do sertão. Dona Gertienta, Jacinta, que viveu até os 104 anos e foi parteira, rezadeira e memorial viva da cidade, contou sua experiência mais de uma vez. Dizia que em certa madrugada de 1933, após auxiliar num parto difícil no outro lado do povoado, passava pela praça quando ouviu o dedilhar da viola. Curiosa e encantada, aproximou-se. Sentado em um banco, um homem de chapéu de aba larga tocava e cantava uma moda triste sobre despedida, perda e um amor impossível. Quando Jacinta chegou mais perto, o som cessou e o homem se esvaiu no ar como se nunca tivesse estado ali. No banco, apenas uma pena de galinha e uma marca de queimadura em forma de mão. A notícia correu. E como toda boa história do interior, cresceu, ganhou versões, detalhes e exageros. Alguns diziam que o homem era Vicente, violeiro pobre que se apaixonou pela filha do coronel na virada do século XIX. Quando o romance foi descoberto, o coronel o mandou matar a facadas, escondido no meio da mata, e a moça foi trancada em casa, até definhar de tristeza. Outros juravam que era o espírito de um boêmio que morreu em um duelo por amor,
em pleno coreto da praça. Havia ainda quem dissesse que era apenas um anjo triste, tocando para aliviar a dor do mundo. Fato é que a presença do canto se tornou constante. Em certas noites, especialmente em agosto, quando os ventos sopram mais fortes e as folhas das palmeiras tilintam como sinos, moradores dizem ouvir a melodia surgir devagar, como se a própria praça respirasse nostalgia. O som não vem de uma direção exata. Envolve, abraça e mexe com o coração de quem escuta. Seu Antônio, dono do armazém, homem sério e cético, dizia não acreditar, até o dia em que ouviu a música quando voltava da casa da amante. Chegou em casa suando frio, calado. No outro dia, vendeu o carro, doou parte dos bens à igreja e nunca mais foi visto longe da esposa. Quando perguntado, respondia apenas: tem canto que não é para ouvido de pecador. Os jovens da cidade, claro, testaram a lenda. Em grupos, iam à praça durante a madrugada, rindo, filmando com celulares, desafiando o desconhecido, mas nunca ouviam nada. Até que um dia, um deles, Iago, decidiu ir sozinho, escondido. Às 3 da manhã, ligou para um amigo, sussurrando: "Tô ouvindo, ele tá aqui." A ligação caiu. Iago foi encontrado no dia seguinte, sentado no banco de pedra, olhos abertos, em choque. Nunca mais falou. O coreto da praça, onde se acredita que o violeiro tenha tocado em vida, passou a ser evitado. As crianças não brincam mais ali. O banco de pedra, o mais antigo da cidade, está sempre limpo, como se mãos invisíveis o cuidassem. Tentaram substituí-lo nos anos 70, mas o novo banco foi partido ao meio na madrugada seguinte por uma queda de raio, apesar de o céu estar limpo. Padres e pastores tentaram benzer a praça. Benzedeiras levaram ramos de arruda e defumadores. Todos dizem que o canto não é do mal, que é dor pura, que é lamento transformado em música. Mas também avisam: nunca tente conversar com o violeiro. Nunca o chame. E jamais, em hipótese alguma, tente tocar na viola. Quem tentou, não voltou ou voltou diferente. Uma professora da cidade, Dona Lourdes, pesquisadora apaixonada por folclore, tentou escrever um livro sobre o caso. Reuniu depoimentos, gravou testemunhos, compilou fotos da praça ao longo do tempo. No dia do lançamento do livro, sentiu um mal-estar súbito e morreu horas depois, sem causa aparente. Seu manuscrito sumiu, mas uma cópia da capa foi encontrada no banco de pedra, molhada como se tivesse sido deixada sob a chuva. A cidade hoje convive com a lenda como se fosse uma sombra mansa. Nas missas, reza-se pelos espíritos errantes. Nas escolas, professores mencionam a história como parte do folclore local. Os turistas que chegam pela fama da praça muitas vezes saem decepcionados por não ouvirem nada. Mas alguns, dias depois, escrevem para a prefeitura relatando sonhos com um homem de chapéu, sentado no escuro, dedilhando uma viola. E ainda, nas madrugadas mais silenciosas, quando o vento para e os grilos se calam, há quem escute a moda chorada. Uma música que não vem do rádio, nem de casa alguma. Uma melodia que parece surgir do fundo do tempo, carregada de uma dor antiga, que ninguém mais sabe de onde veio, mas que não encontra repouso. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum curioso ou descrente que,
Ao se aproximar, de mais do que não entende, descobrirá que há dores que ecoam para sempre. E que há cantos que não foram feitos para serem ouvidos, mas para lembrarem que nem toda saudade adormece. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.